A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve Pão na Brasa. No tema do Pão na Brasa de hoje é como pregar. Exatamente. Quantas pessoas ainda querem aprender e não sabem como pregar? A primeira coisa que você precisa entender é que para você pregar uma palavra genuína, você tem que estar na dependência de Deus. Não importa o quanto você conheça, não importa o quanto você estude, medite, não importa o quanto você se consagre ao Senhor. Você sempre tem que estar na dependência de Deus. Dito isso, uma vez na dependência de Deus, você já está com 90% de chances de dar certo na hora de pregar. Partindo do princípio de que tudo vem dele, segundo João, capítulo 15. Se não me falha a memória, sem Jesus nada podemos fazer. Então, às vezes você quer pregar e não tem um caminho, então eu vou te dar esse caminho, eu vou te dar esse mapa. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher histórias pequenas, tá? Como história de Zaqueu, como história de Lázaro. Você precisa escolher histórias pequenas, como a passagem dos 10 leprosos. E aí você vai ler, meditar e estudar. Você vai ter ali um norte na hora de pregar. O que você precisa fazer? Se tiver um tema, você tem que respeitar o tema, tá? Se tiver um texto-chave, você tem que respeitar o texto-chave. Qual é o conselho que eu te dou? Antes de pregar, assista a pregação de alguém sobre aquele assunto que você quer pregar. Porque às vezes uma frase, uma palavra que aquele pregador, aquela pregadora diz, a sua mente abre. E o Espírito Santo de Deus te conduz por um caminho diferente. Calamachúria. Tu não vai copiar a mensagem dele, dela, tu não vai pegar uma palavra ou uma frase dele ou dela, não é isso. Mas a sabedoria de Deus, ela é multiforme, cara. Então, às vezes, o homem de Deus ou a mulher de Deus pode trazer aquela mensagem por uma linha a qual você nunca ouviu antes. E aí Deus pode te dar, o Espírito Santo pode te dar o entendimento de uma outra linha, totalmente diferente. Mas para isso, você tem que ler, meditar, estudar e ouvir, né? E se você não gosta de ouvir outros pregadoras, você pesquisa. Comentários bíblicos, eles auxiliam muito na hora de quem quer pregar. Só tem que conversar com o seu professor de EBD, ou com o seu líder, com o seu pastor, com a sua pastora, para te indicar um comentário ou um comentarista bíblico sério, porque tem alguns que só o sangue de Jesus, mas também tem muitos que são muito bons, são excelentes, excepcionais. Calamachúria. Então, como pregar? Imagina que pregar é como se fosse você tivesse que fazer uma redação na escola, tá? Claro, óbvio, presta atenção, pregar é muito mais do que isso, tá? Nós estamos falando aqui de questão de organização, esqueleto, estrutura de um esboço, de um sermão, que é extremamente necessário para quem quer pregar, né? Não é o tema do vídeo, como pregar? Então a redação ela é feita em início, né? Que na verdade o início é chamado de introdução, e aí vem o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, e depois vem o quê? A conclusão. Eu sei que eu pulei a parte do tema, mas todos sabem que redação geralmente tem um tema. Na hora de pregar, né? Como pregar é a mesma coisa. Você escolhe um tema ou respeite o tema que lhe foi dado. Você vai para a Bíblia, você vai buscar textos que falam sobre aquele assunto. Você não vai ficar preso a um texto só. A Bíblia, ela tem muitos livros, muitas histórias. Você vai procurar outras histórias, outros livros que falam aquele mesmo assunto. E aí você vai juntar. E aí você vai fazer a introdução. E aí no desenvolvimento você vai pegar esses assuntos que estão em outros textos, mas que estão falando sobre a mesma coisa. Para ficar claro e vocês entenderem o que eu estou dizendo, por exemplo, eu estou falando de uma festa, quando Jesus transformou a água em vinho. Então eu estou falando de um casamento, eu vou lá e falo da parábola das 10 virgens também, que é, de certa forma, era um casamento também. Mas eu estou falando de festa, então eu vou em João capítulo 5,
se não me falha a memória. Eu acho que foi num período de festa. Não lembro de que tipo de festa era. Posso estar equivocado, tá? Porque eu não me lembro muito bem. Mas eu estou dando uns exemplos aqui para vocês terem uma noção, uma ideia. Então, uma vez que vocês no desenvolvimento catam outros textos, outras histórias, para poder reforçar, né, criar de fato o desenvolvimento da sua mensagem, aí falta a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, né, é nada mais nada menos você trazer a aplicação. Porque se você conta toda uma história e não ensina os seus ouvintes a aplicar ela no dia a dia, você não é um pregador, você é só um contador de histórias. Kalamashurya. Então, na conclusão, você vai fazer o quê? Você vai trazer a aplicação. Então, você vai ensinar para as pessoas, para a igreja que te ouve, para o seu público, quais são as lições, como que eles podem praticar aquilo que você está falando, pregando no seu dia a dia e nas suas próprias vidas. E você também vai pegar um gancho na conclusão para dizer o que você espera dos seus ouvintes. Por exemplo, vamos supor que a mensagem é sobre perdão. Então, na aplicação, eu vou falar que você saia daqui hoje perdoando quem te feriu, que você saia daqui hoje entendendo que o perdão é extremamente necessário, não para o outro, mas para libertar você mesmo, você mesma, entendeu? Você vai lançar a aplicação e aquilo que você espera do seu público ao ouvir a mensagem, que é o quê? Que pratique a palavra. Amém? Se esse Pão na Brasa te ajudou, curte ele, para que ele possa ajudar outras pessoas também. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal e chegamos ao final de mais um episódio onde o mestre serve Pão na Brasa.